Bom, seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda ao nosso podcast do Desenvolvedor Disputado. Aqui nós discutimos sempre estratégias na sua jornada para você se tornar um desenvolvedor, um programador disputado, do tipo que pode escolher aonde vai trabalhar. Eu sou José Castilho e o tema da live de hoje é como se tornar um desenvolvedor Java disputado, do tipo que pode escolher onde vai trabalhar, mesmo sem ter grana, sem ter dinheiro. Esse é o tema de hoje, um tema muito polêmico para alguns. Então, você que está chegando aí, boa tarde, boa noite, vamos chegando, já vamos entrando aí, já senta o dedo no like. Bora começar o nosso tema de hoje. Primeira coisa que tem que ficar muito claro quando a gente fala em se tornar um desenvolvedor dos bons, mesmo sem ter grana, é o seguinte, isso não quer dizer que é custo zero. Que é isso, Castilho? Como assim? É o seguinte, tudo que você vai fazer na sua vida tem um custo. A partir do momento que você investe tempo, o seu tempo custa dinheiro. Então, de uma forma ou de outra, sempre tem algum custo. A questão é que muitas pessoas confundem, o não ter dinheiro com não ser prioridade. Existe uma diferença nessa questão. Mas o ponto é que, por exemplo, você pode se tornar um desenvolvedor Java, mesmo sem ter grana, que eu falo assim, grana, uma grana pesada, investir por muito tempo. Por quê? Porque, primeira coisa é que você não precisa fazer uma faculdade para querer aprender Java. Inclusive, se você acha que você vai fazer uma facu para poder aprender Java, tira o cavalinho da chuva. Porque não vai. Você não vai aprender Java em faculdade, nem em pós-graduação, nem em MBA. Não vai rolar. Tá? Então, deixa eu te explicar aqui o que o que não é a falta de grana. Tá? Não ter dinheiro, grava isso, não é o mesmo que não ter grana para tudo do melhor que você acha que você precisa para se tornar um desenvolvedor. É meio sutil. Por quê? Tem gente que acha que para se tornar um dev bom tem que fazer curso caro, comprar todos os livros, ter um computador foda, ter a melhor internet, a melhor cadeira para trabalhar, sabe? A pessoa quer tudo do melhor. E não é exatamente disso que você precisa. Então, quando eu falo assim, cara, dá para você crescer, dá para você fazer as coisas com pouco dinheiro, com baixo investimento, é possível, porque eu fiz isso. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou citar um pouquinho de como que eu fiz. Eu não tinha grana quando eu fui aprender Java. E por isso que eu escolhi esse tema aqui de hoje. Eu acho que pode ser útil para vocês. Primeira coisa, vocês têm que ter já na cabeça, você não precisa de um computador fodão para você programar Java. Tem gente que acha, eu vou precisar de um computador gamer, um i7, tarará, não vai. Não precisa. Você não precisa ficar pagando cursos caros, você não vai precisar fazer uma facu, você não precisa de MBA, não precisa de pós-graduação, nada disso para se tornar um dev foda, um dev disputado. O que você precisa? Então, se você não precisa disso, você precisa focar nas coisas certas e investir o seu tempo e o pouco recurso que você tiver de maneira muito estratégica. E é disso que eu vou falar hoje. Porque muitas vezes a galera fala, eu não tenho grana, mas não é que não tem dinheiro. É que a gente acaba gastando o nosso dinheiro com outras coisas que nos trazem prazer momentâneo. Por exemplo, a gente se presenteia com coisas, a gente compra, sei lá, o celular mais top, uma TV, uma roupa, sabe? A gente acaba gastando grana com coisas que não são, assim, realmente necessárias, mas que muitas vezes satisfazem o nosso ego, ou trazem ali uma satisfação momentânea, e isso faz o quê? Isso bloqueia a gente de investir a grana em uma coisa que vai trazer retorno
no curto, no médio ou no longo prazo. Principalmente de médio para longo prazo. A galera não investe pensando nisso. Eles preferem investir em coisas que vão trazer prazer momentâneo. Viagem, passeio, sair, sabe? Gastar com coisas que vão servir para lazer. E quando a gente está no início de carreira, isso aí é crucial. O fato de você investir inteligentemente a pouca grana que você tem. Porque assim, cara, começo de carreira, todo mundo tá ali quebrado, a menos que você seja filhinho de papai. Você tem uma família para te bancar. O que eu acredito que não seja o caso de vocês, ou da maioria que está aqui. Né? Se for, beleza. Agora, se não for, cara, você tem que investir a grana que você tem, o recurso que você tem de maneira muito inteligente no começo da sua carreira. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai correr o risco de viver uma vida se privando de coisas que você gostaria por conta de você estar investindo muito em prazeres momentâneos, neste momento, no começo da carreira principalmente, que é onde você pode ter mais alavancagem. Se você investir grana corretamente na sua carreira, no comecinho dela, no médio e no longo prazo, você vai colher os frutos disso. E aí você vai poder fazer tudo aquilo que você gostaria e vai compensar. E para isso eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entender também como que eu fiz isso. Porque assim como você, assim como provavelmente talvez seja o seu caso, quando eu comecei eu também não tinha grana. Não tinha grana, eu não podia pagar cursos, sabe? Minha grana era escassa, ela não dava para tudo que eu queria, para todas as coisas que eu gostaria de fazer, para todas as coisas que eu gostaria de estudar, sabe? Para tudo que eu gostaria de fazer, não dava. A grana era assim, você tinha que escolher, ou você gasta com uma coisa ou com outra, não tem como você ter tudo. E no começo, né, o que eu fazia? Na época mesmo ali que eu consertava computadores, que eu levantava uma grana, eu sempre investia essa grana em mim mesmo, em aprendizado, sabe? Eu fui fazer curso de redes, depois eu fui fazer curso de programação, sabe? Uma parte ali, né? Por exemplo, o curso de programação, quem pagou foi meu pai, eu não tinha grana para isso. Meu pai que me bancou. Foi difícil conseguir também, não era assim. Eu não podia ter tudo que eu queria, sabe? Mas eu sempre estive correndo atrás de buscar investir grana em coisas que iam me trazer retorno. Mesmo que talvez não fosse agora, mas um retorno futuro. E pelo fato de eu fazer isso, eu também consegui apoio. Por exemplo, a minha família me ajudou bastante no começo da carreira. E aí depois eu comecei a ganhar meu dinheiro ali. E mesmo quando eu ganhei minha grana, cara, pelos primeiros 3 anos, tá? Os primeiros 3 anos, praticamente assim, toda a grana que eu ganhava, eu investia em mim. Em livros, investi em tirar mais certificações. Eu investi também em inglês, eu fui fazer curso de inglês. Uma vez ou outra eu fazia alguma coisa também para me entreter, né? Por exemplo, talvez uma viagemzinha curta, em lugares perto, coisas baratas, porque a gente também tem que cuidar da mente. Só que eu sempre tive esse olhar no começo da minha carreira de investir em coisas que iriam me dar retorno. Se não fossem me dar retorno, eu não investia, tá? Isso é fato. Então, por exemplo, lá no começo, quando eu comecei a ganhar grana tal, e que eu dava aulas, eu precisava de um computador melhor, eu fui lá e comprei, sabe, materiais para poder dar aula que eu precisava, eu ia lá e comprava, livros,
o que eu precisasse, assim, de recursos, de coisas que fossem me ajudar, contribuir a crescer a minha carreira e aumentar a minha renda, eram coisas que eu investia. O contrário, eu evitava ao máximo. E é importante você ter essa visão no comecinho da sua carreira, porque isso é o que vai separar o joio do trigo, porque ali, ó, principalmente os primeiros 2 anos de carreira, acho que vão ser os mais difíceis. Pelo menos para mim foram, né, os 2 anos mais difíceis. Porque é quando você, sabe, tá querendo decolar e é onde você vai ter maior pressão sobre você, tanto da família quanto de você mesmo, de cobrança sua, de pessoas com que você trabalha, o ambiente ali ao seu redor, sabe, as pessoas com que você se relaciona, elas vão tender a te puxar para baixo quando você está querendo subir. E no começo da carreira isso aí é meio punk mesmo, tá? Sabe? Coisa do tipo, enquanto você está lá estudando, vendo alguma coisa para você melhorar, a galera vai estar te chamando para sair, vai estar te chamando para fazer alguma coisa, fazer churrasco, tomar cerveja, sabe? Sempre vai ter tentação. Então você tem que tomar muito cuidado no comecinho da carreira com isso, tá? Eu evitei ao máximo, por exemplo, todo no meu início de carreira, cara, eu sempre investi em livro. Porque como eu não tinha grana para ficar pagando curso, e naquela época também não era que nem hoje, que a gente tem um monte de curso online, que assim, o custo ficou muito mais barato. Antigamente os cursos eram presenciais e eram caros, eram caros, tipo, era coisa de uma semaninha de curso lá, você ia pagar tipo 3 mil, fora o gasto de ir, lugar para ficar e tudo mais. Era bem caro naquela época, você fazer um treinamento. Então, assim, a gente não tinha grana. Eu tive que aprender a aprender utilizando os livros como base. E mesmo assim, aí você pode falar, putz, cara, mas livro também é caro. E o que acontecia? Eu aprendi uma parada que é comprar livros usados. Por exemplo, naquela época, no Brasil isso aqui não era comum, né? Então, assim, eu já me forcei, naquela época, ali, a começar a ler livros em inglês, até para eu me forçar a aprender o inglês mesmo. E mesmo que eu demorasse meses para conseguir ler um livro, era melhor porque eu estava me expandindo. E aos poucos eu fui aprendendo a ler inglês, me forçando a fazer isso. E o que me levou também a aprender inglês mais rápido, pelo menos a parte de leitura, foi eu queria me transformar em um cara muito bom de programação, Java, e os livros mais fodas eram em inglês. E a Amazon tem uma parada que eles vendem, e já faz anos que eles fazem isso. Eles permitem que a galera venda livros usados lá. E nos Estados Unidos, sabe, no mundo todo, a galera costuma desapegar de livros que, tipo, eles compraram e nunca leram. São livros que estão zerados. E eles vendiam como like new, né, como novos. E só que assim, por exemplo, um livro que custasse, naquela época, $50, eles vendiam por $1, $2, sabe? E aí eu comprava na Amazon, tal, pagava o frete, chegava aqui, ficava muito mais barato do que o valor do livro. Sei lá, um livro que no Brasil custaria uns R$300, lá da Amazon ia custar tipo R$50. Era bastante diferença. E com isso, eu fui me formando, mesmo sem ter muita grana, sabe? Investia de maneira inteligente. Isso fez toda a diferença. Toda a diferença. E eu sei que talvez você vai pensar assim, falar, cara, mas falar é muito fácil, se você estivesse no meu lugar, você ia entender. Ou eu não consigo ler, eu tenho pouca grana, e aí eu acabo não investindo, eu prefiro, sabe, cuidar de mim, porque eu preciso ter um entretenimento, porque senão eu não consigo render, não consigo fazer nada. Meu, desencano disso. Isso é tudo questão de objetivo de vida. A partir do momento que você decide crescer, decide chegar num lugar bom, num lugar onde você vai poder, por exemplo, ter grana para fazer as coisas que você quer, vai te custar. E provavelmente vai te custar aí no começo da carreira você investir seu tempo,
O pouco dinheiro que você tem, você vai ter que investir inteligentemente em coisas que vão te dar retorno. Tá? Então, cara, não é fácil, não foi fácil para mim, e não é fácil para ninguém que está começando e que quer crescer. Tá? Então, se liga nisso. Eu sei que talvez você também pode estar pensando, putz, cara, mas eu não tenho aqui um computador muito bom para poder me ligar nessa parada de programação e aprender a desenvolver. Velho, faz com o que você tem. Depois, na hora que você começar a trabalhar na área e tiver uma grana, você dá um upgrade, entendeu? Mas o que importa nesse momento de carreira é você fazer com o que dá, cara. Com o que dá. Ah, não tem computador? Alguém da sua família deve ter. Vai lá usar, cara. Combina, seja transparente. Sempre dá jeito. É aquela velha máxima, sabe? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Então, sempre vai rolar uma possibilidade de você fazer isso. Talvez fale também assim para mim, fala, cara, minha internet aqui é muito ruim, aí é uma merda para estudar, não consigo ver os vídeos, não consigo, sabe, acessar as coisas. Bicho, não rola. Sabe, se você precisar de uma internet melhor, sei lá, deixa de comer um lanche uma vez no mês e aumenta a sua internet, sabe? É uma parada assim, você tem que começar a negociar com você mesmo e ver o que dá para você tirar e trocar por uma coisa que você precisa que vai te dar retorno, tá? É foda, eu sei, às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta, mas a vida é assim, cara, para todo mundo. E sempre será. Todo momento a gente tá abrindo mão de alguma coisa. Agora mesmo, tipo, eu tá fazendo essa live aqui, eu tô abrindo mão, eu podia estar lá no sofá, de boas, mas não, tô aqui, tô investindo, tô contribuindo, tô gerando valor para vocês. E a vida a todo momento, ao longo da sua carreira inteira, vai ser assim. Você vai ter que tomar decisões, vai ter que sempre decidir onde você vai investir seu tempo, onde você vai investir sua grana. E se você manter essa máxima de sempre estar investindo em coisas que vão te dar retorno, bicho, você certamente vai ser o tipo de pessoa que não vai depender de previdência privada, sabe? Que é algo que, por exemplo, sempre foi a minha meta, cara. Não depender nunca de aposentadoria e de previdência, velho. Eu tenho que ter minha renda, tenho que ter meus negócios, tenho que ter grana para me sustentar a hora que eu aposentar, para eu não precisar mais trabalhar. Essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. E eu tenho certeza que se você também tiver essa visão, você vai conseguir, tá? Então, deixa isso muito bem claro na sua cabeça. Não fica nessa parada de escassez, de não tenho grana, de que não dá, de que se eu tivesse mais seria melhor. Cara, é claro, sempre quanto mais você tiver, vai ser melhor. Entretanto, quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai querer também e sempre vai estar faltando. Tá? Então, aprenda a se virar com o que você tem. Essa é a dica, tá? Um outro ponto aqui que é o seguinte, a galera costuma eles querem entrar na programação e aí, tipo, não quer estudar e tal, eles acabam procurando emprego em outra área que não tem nada a ver com programação, não tem nada a ver com a área de TI. O problema disso é o seguinte, você vai ter menos tempo para estudar, vai ter menos energia para estudar e provavelmente, né, futuro provável, assim, quase certo, é que vai ficar muito mais difícil você entrar no mercado, porque você não vai estar naquele ambiente. Então, assim, se você for entrar, pelo menos entre em algum trampo que vai ter alguma coisa relacionada que dê para você depois partir para programação. Procure isso. Pegue pelo menos algo na área de TI, mas não vá fora totalmente assim só para poder conseguir um sustento, não. Eu sei que pode parecer loucura, cara, mas não rola, porque depois você vai ficar com medo de mudar e não vai ter tempo para estudar, não vai ter tempo para se dedicar. É complicado. Muitas vezes é melhor você aguentar o tranco no começo da carreira. Eu sei que, assim, muitas vezes no começo da carreira você ainda tem ali um apoio da família e tal. Você, sabe, você pode se virar, né? Dá para você sobreviver investindo em si.
Então, se aproveita essa época da sua vida, cara, porque depois que você chegar numa parte mais avançada, que você tiver muito mais compromissos, assim, até financeiros, e aí onde você não dá mais para fazer esse tipo de coisa, aí fudeu, cara, aí já é tarde demais. Então, se você está numa época da vida que você ainda pode investir em si, meu, invista, estude e vai para cima, que você vai conseguir chegar lá. Mas a minha orientação é, não procure um emprego fora da área para depois, um dia, talvez, no futuro, você entrar na área. Não, já procura alguma coisa que esteja pelo menos na área relacionada, tá? Se você realmente precisar trabalhar. E vai se preparando para poder chegar onde você quer. Né? Lembrando, putz, não tenho grana, o que dá para fazer com a grana que eu tenho? É isso que você tem que pensar. O que dá para eu fazer com a grana que eu tenho? Qual que é a forma mais inteligente de eu investir essa grana que eu tenho, que é pouca, e o tempo que eu tenho, que é escasso, para eu poder conseguir chegar onde eu quero? É isso que você tem que pensar. Qual é a melhor forma de eu aproveitar o tempo que eu tenho hoje, mesmo que seja pouco, para eu poder chegar onde eu quero? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer o tempo todo, cara. E não é nem só no começo de carreira, não, tá? É o tempo todo, porque isso vai fazer você se manter numa crescente muito foda. E um outro ponto também é, cara, não espera também ter grana para poder começar a se desenvolver ou começar a estudar alguma coisa da área que você quer, não. Você quer, tipo, aprender a programar, cara, não tem grana para pagar um curso, compra um livro. Fala, meu, não tenho grana para comprar um livro. Velho, se vira. Eu tenho certeza que você consegue, cara. R$ 100 para comprar um livro. Então, toma cuidado quando você estiver pensando nessa parada de, eu não tenho grana. Porque muitas vezes não é que você não tem. Você sempre consegue até levantar aquela grana. Só que você tem que colocar prioridades na sua vida. E isso é o que vai fazer você tomar as decisões mais acertadas com relação ao pouco dinheiro que talvez você tenha, ou até que você talvez vai ter que pegar emprestado, sabe? Mas é assim que você vai conseguir fazer sua vida ir para frente. E um dos segredos disso tudo, para isso tudo dar certo, principalmente quando você tem pouca grana, você tem um tutor, cara, tem um mentor, alguém que já chegou onde você gostaria de chegar, porque, cara, você vai ter pouca grana, você vai ter pouco recurso, talvez, provavelmente você vai ter pouco tempo também, perto do que você gostaria. Então é importante você investir tudo isso de maneira com muito cuidado, muito certeira. Então, quando você tem alguém que já chegou lá onde você quer chegar, a sua vida se torna muito mais fácil, porque isso vai reduzir os riscos de você fazer um investimento errado. E você vai conseguir colher retorno. Que a maior merda, imagine só, você investir uma grana, pouca que você tenha, em algo que não vai te dar retorno nenhum. Não rola, né? Então, quando você tem alguém que você pode confiar, que você sabe que essa pessoa já chegou onde você gostaria, segue as orientações dela e vai que vai. Faça um plano para chegar lá, cara. Eu, por exemplo, quando eu estava, né, no comecinho da carreira, na época ali que, tipo, quando eu tirei a certificação, eu trabalhava só com bicos. Tipo, eu fazia bico, consertava computador, formatava computador, sabe? Instalava software. Naquela época era comum também gravar CD, sabe? DVD. Eu gravava para a galera que eu conhecia, para os amigos, sabe? Da minha rede de relacionamentos ali, galera da academia e tal. Meu, eu sempre me virei com isso, sabe? E essa grana que eu fazia, com os pequenos trabalhos que eu fazia, eu investi em mim. Se você fizer isso, a sua vida também vai para frente. Uma das decisões que eu tomei também, que eu acho que assim foi crucial para mim, na época que eu estava no começo da carreira, por exemplo, eu optei por não fazer estágio. Por que eu optei por não fazer estágio? Porque lá na região que eu estava, não tinha assim nenhuma empresa séria que eu fosse fazer um estágio e que fosse me desenvolver de verdade. Sabe? De aprender coisas relacionadas ao que eu estava estudando. Por exemplo, eu estava estudando Java Web lá. Cara, não tinha nenhuma empresa que usava isso.
Então, eu pegar qualquer trabalho lá simplesmente para eu me sustentar, não ia rolar, não ia levar eu para lugar nenhum. Então, eu não fiz. E eu fiquei vivendo como? Fazendo bicos, cara. Pegando computador para consertar, sabe? Naquela época, eu tinha feito uma parceria com um professor de Java, que ele era um professor oficial, inclusive, da Sun Microsystems naquela época. Eu montei turmas de programação lá, né? Depois que eu conheci esse cara, depois que eu fiz o meu primeiro curso, né, com ele. Eu chamei esse cara, por exemplo, montei treinamentos lá, vendi, e com isso eu consegui fazer uma graninha, e essa grana toda eu fui investindo em quem? Investindo em mim. Então, assim, se você tomar bastante cuidado com os investimentos que você vai fazer na sua vida, no comecinho da carreira, e procurar de verdade investir todo o tempo que você tiver em se desenvolver, em aprender, em colocar em prática o que você está querendo aprender, você vai chegar lá. Não vai chegar se você ficar, sabe, olhando conteúdos aleatórios no YouTube, ficar olhando conteúdos aleatórios no Instagram. Meu, não vai. Lembra, tipo, o tempo que eu tenho, o tempo que você tem é o mesmo. O que muda é o que a gente faz com o tempo que a gente tem. Então, quanto mais inteligentemente você usar o tempo que você tem e o recurso que você tem, maiores serão os resultados que você vai ter na sua vida. Então, se liga nisso. E nunca se deixe cair na tentação de reclamar, falar, eu não tenho dinheiro, não dá. Cara, dá. Sempre dá. O que você tem que se perguntar é, beleza, eu não tenho grana para fazer isso aqui, mas como que eu posso chegar lá mesmo sem ter a grana? Isso vai fazer você buscar opções, cara, buscar outras opções para você conseguir chegar lá onde você quer. Eu acho que isso que é a sacada, porque o que fode a galera é que assim, tipo, beleza, eu não tenho grana para fazer o que eu gostaria. Por exemplo, tem gente que pensa assim, eu tinha que fazer um curso caro. E aí a pessoa fica lá, não vou fazer nada enquanto eu não tiver grana. A hora que eu tiver grana, eu vou fazer. E aí, quando que vai ter grana? Provavelmente nunca. Por quê? Porque provavelmente quem dá esse tipo de reclamação, quem dá esse tipo de desculpa, é o tipo de pessoa que, sabe, tá o tempo todo postergando, tá o tempo todo investindo em outras coisas, tipo comprando celular da moda, comprando tênis caro, comprando roupa cara, comprando TV, comprando videogame, comprando, sabe, jogo para videogame. Carmaicon. Top. Comecei assim, fazendo manutenção de computadores de pessoas do bairro para conseguir pagar a internet de escada e cursos. Pois é, cara, olha que loucura. Eu venho dessa época também, de internet de escada. Eu lembro que o meu primeiro computador foi um Pentium 166, cara. Foi uma luta para ter aquele computador, hein? Na época que a gente tinha que usar a internet de escada, galera. Internet de escada era um negócio tenso. Tipo, começa que nem todo mundo tinha telefone em casa, né? E aí você tinha que, enquanto você tava na internet ali, ninguém conseguia ligar. Então, era uma loucura. Para estudar, eu lembro que quando eu era moleque ali, para estudar, tipo, eu tinha que pegar à noite, né? Muitas vezes eu usava muito a internet de madrugada por conta do telefone, né? Que ficava ocupado para eu poder estar acessando a internet. Isso quando eu tinha, tipo, 12, 13 anos de idade. Nessa época aí eu já consertava o computador. No colegial, sabe? Eu já dava assistência. A galera comentando aqui. Esperava das meia-noite para pagar só um post. Tinha isso ainda. Que a ligação, tipo, ou você pagava por minuto, né? De uso do telefone. E aí, tipo, da meia-noite até... Eu não lembro. Eu nem lembrava mais disso, cara. Mas da meia-noite até às 6 da manhã, tipo, você pagava uma ligação só, tipo, 1 minuto. Verdade, tinha isso. E eu ficava pendurado na internet a madrugada inteira. Fechou, galera? Boa noite. Tô indo aqui que eu tenho um compromisso agora. Tchau, tchau.